Reis, capítulo 4. Orando a Deus, pedindo uma direção para o Senhor, para a palavra desta noite, o que o Senhor quer de nós. Aleluia. Porque o Senhor nos dá sempre a sua palavra, porém tem uma palavra direcionada, amém? E vamos meditar este texto aqui, na qual o Senhor ministrou meu coração sobre multiplicação. Multiplicação. Está aí, acabou. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe o presbítero Elias, missionária Andréia. Parabéns para ti. Que o Senhor te abençoe. Que presentão para a presença de Deus. Irmãos, coisa linda e maravilhosa é quando nós adentramos a casa do Pai, nós sentimos o renovo na nossa alma. A presença assim que começa a nos inundar, aí até esquenta. E vai tirando, vai tirando e vai tirando. E a oração faz isso conosco, depois a palavra vem limpando. E a gente sai daqui marchando como soldado para enfrentar a guerra lá fora. E talvez você possa olhar para a tua vida e ver que tem tão pouquinho para oferecer ao Senhor. Tão pouquinho, tão pouquinho. E se Deus te perguntasse, o que você tem aí para oferecer? Talvez a gente vai começar a pensar, o que será? Mas lembre-se sempre, Deus te deu vida, Deus te deu voz, Deus te deu a coisa mais importante deste mundo, que é a salvação, porque a salvação nos traz a revelação do sentido e propósito da vida. Deus nos deu seu Filho naquela cruz do Calvário, onde purifica todo o nosso pecado. Deus nos deu a sua palavra, que nos guia, nos orienta e que nos faz a cada dia a viver uma vida que agrada ao Pai. Deus nos tem dado muito, irmãos, muitas vezes, com tantas coisas que acontecem na nossa vida, até mesmo o deserto que nós passamos nos faz sentir tão perdido, tão desesperado, porque o ser humano, ele é um ser humano frágil, debilitado, mas o que criou sabe muito bem o que nós precisamos, e o Senhor tem nos dado. Eu falo que essa palavra é para o povo de Deus, é para aquele que acredita em Deus, é para aquele que quer os milagres de Deus, porque nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma deixar de ver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. O que seria, irmão, sobrenatural? Seria você adentrar por estas portas e sentir essa graça, essa presença de Deus te invadindo, nos invadindo. É você ver vidas se rendendo aos pés do Senhor. É você ver vidas se entregando mais e mais a Deus. Ver os jovens tendo experiência com Deus. Crianças alegres em poder cantar na casa de Deus. Esse é coisas que os seres humanos por si mesmo não produz. A própria adoração vem de Deus e tudo é movido por Deus. E isso, irmãos, é sobrenatural na nossa vida. Sim, a cura é sim, mas a coisa mais linda é ver uma pessoa sendo transformada pela palavra de Deus. E a oração nos leva para a santificação. E é por isso que os salmos, tem muitos salmos que é em forma de oração. E se nós percebermos os louvores hoje como é em forma de oração, e as pessoas cantam e cantam, às vezes não se dão conta que estão orando. E quando o salmista, no Salmo 51, ele começa ali a declarar o seu pecado, a sua angústia, nós vemos que oração de santificação. E talvez você fale, eu tenho orado tão pouquinho, mas neste pouquinho Deus traz a multiplicação. E quando eu olhei para esse texto, o Senhor me levou para 2 textos que falam sobre o milagre, a multiplicação do azeite, lá no 2 Reis, capítulo 4. De certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa.
Olha ela desesperada. E ela respondeu: tua serva não tem nada. Esqueceu. Além, lembrou, de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vai pedir emprestado a vasilha a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus 2 filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. E então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e paga as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Foi uma multiplicação. Foi o milagre da multiplicação deste azeite que salvou a casa desta viúva. Que dor é, né? Ficou com 2 filhos e ainda uma dívida para pagar. Nós não sabemos o porquê desta dívida, porém nós sabemos que tem deserto que Deus nos permite entrar para que o milagre aconteça. E hoje nós estamos ouvindo a história desta mulher, e a palavra do Senhor diz que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que haja no nosso coração esperança através das Escrituras. E esta mulher aqui recebe este milagre na sua vida porque ela teve obediência e fé. Ela não bateu boca, ela não duvidou, ela não questionou, mas ela fez exatamente aquilo que Eliseu lhe disse para fazer. Ali havia uma escola de profeta. Este marido era um homem que fazia parte destes discípulos. Então, não era qualquer pessoa, era um servo do Senhor. Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui e dizer que nós passamos por tantas aflições, mas é tão lindo quando nós encontramos assim escrito na palavra de Deus que o Senhor nos livra de todas. Talvez não vai nos livrar de passar por aquela provação, mas conosco estará nos dando um livramento, nos ensinando que através daquela situação nós vamos ver o milagre de Deus e poder contar os milagres de Deus na nossa vida. Como contaremos se não passarmos? Como seremos transformados? Como nós vamos desenvolver a perseverança se não vir a tribulação? Porque uma das marcas do servo de Deus é que quando vem as tribulações, ele não desiste, mas ele persevera. Não sei de onde encontrar força, sei sim, irmãos, vem da palavra de Deus que multiplica a força. Porque até mesmo na nossa alma, como diz Isaías 41, ele multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Às vezes passamos por situações que nós nos encontramos tão assim sugado por aquela circunstância. E você não vai para outro lugar, a não ser para o lugar certo como essa mulher foi. Ela foi lá no profeta, ela foi no homem de Deus. E nós, nos tempos de hoje, nós nos voltamos para a palavra, nós nos voltamos para Deus e nos voltamos para a casa de Deus. Nós encontramos força. E essa força é multiplicada. No caso dessa mulher, a multiplicação veio na área das finanças. Quando Jesus ele começa a multiplicar aqueles 2 pães e 5 pães e 2 peixinhos, lá em João 6, ele estava fazendo uma multiplicação para
e ali os tratou. Certamente muitos iam atrás de Jesus, irmãos, por causa dos sinais. Mas Jesus não despediu, mas ele multiplicou aqueles 2 peixinhos e 5 pães, ainda sobraram 12 cestos. Há uma multiplicação quando nós estamos na presença de Deus. Nós precisamos crer e observarmos a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos crer que às vezes é só 5 minutos de oração, mas quando você começa a orar, Deus vai multiplicando na vida das pessoas a esperança, a cura, a restauração, o livramento. Quando você vai intercedendo, às vezes é 10 minutinhos, Deus vai multiplicando as forças do nosso irmão que está tão cansado, que está tão desgastado devido às lutas. Quando nós vamos oferecendo a Deus, como Maria, um tempo ali no crescer do conhecimento, Deus vai multiplicando em nós, irmãos, a fé, para que nós possamos continuar a crer e olhar para o futuro e sorrir como a mulher de Provérbios. E hoje você e eu estamos na casa do Pai. O que é que você tem aí? Você pode falar para Deus hoje? O que é que você tem aí? Apenas 2 peixinhos, Jesus. Aqui tem um rapaz, nem era dos discípulos, né? Jesus começa a perguntar: dai-nos de comer. Quanta gente naquele local. Aí André, olha aqui o rapaz, 2 peixinhos e 5 pães. Né, Kevin? 5 pães. E aquele rapaz entregou para Jesus. Já faz muito tempo, né, André, que você pregou isso aqui. Você lembra? Se não lembrar é normal, tá, ser humano? Porque tem coisa que eu esqueço. Mas eu não esqueço, porque quando vem a palavra do céu, e quando eu passo por essa meditação de 2 peixinhos e 5 pães, eu lembro dela. Às vezes é um pouquinho lá na fábrica, ela falou. E tem pessoas pensando em se matar lá? Tem. Às vezes tem. Nessa pequena oração, mas com a fé, Deus vai multiplicando mais e mais. E é isso que eu vim compartilhar com vocês nesta noite, meus irmãos. Às vezes é tão pouquinho a tua força, mas o Senhor multiplica, viu, Eide? Creio, então somente creia e continue. É tão fraco, mas continue insistindo um pouquinho mais, Lá na família, irmã, às vezes está tão pouco, mas continue. O Senhor vai multiplicando, vai multiplicando. E quem sabe dizer de ministério, né? Mas vai avançando de força em força e o Senhor vai multiplicar. Fecha os teus olhos, Paizinho. Se não for o Senhor, nós não estaríamos hoje aqui. Deus querido, sabemos que o caminho da renúncia, de tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor dia após dia, é necessário nas nossas vidas, meu Deus. Mas nada, Senhor, pode, Pai querido, Deus amado, se comparar. É esta alegria, esta graça que vem do trono, esta presença que nos faz enxergar quanto somos dependentes de Ti, ó Pai. O que nos faz, Senhor, estar, Senhor Jesus querido, de joelhos, clamando por um ente querido, ou por esta nação, Senhor, que é tão, Senhor, idoso, ou por nosso Brasil, que é tão religioso, meu Deus. E aqui nós estamos diante de Ti, Jesus. Contempla cada coração, ó Pai, a cada ministério, Senhor. Deus amado, a cada chamado, Senhor, a cada mamãe, a cada esposo, a cada filho, meu Deus, que está ainda tão, Senhor, na tenridade. E às vezes, Senhor Jesus querido, querem oferecer mais, mas que eles possam oferecer da forma certa, Pai. Nos ajuda nesta noite, Jesus, a crer na multiplicação que o Senhor tem para as nossas vidas, na multiplicação que o Senhor tem para a nossa casa.
no milagre que o Senhor tem reservado para nós. Não nos deixe desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas nos ensina a ouvir a Tua voz e seguir o caminho, Senhor, esse caminho que já nos foi proposto, olhando somente para Ti, autor e consumador da nossa fé. Meu Deus, multiplica a força, Senhor, como está escrito em Isaías 40. Multiplica as forças, Senhor Jesus querido, de quem não tem nenhum vigor. Meu Deus, visita aqueles, Pai, que poderiam estar aqui, mas não tiveram força, mas como igreja, Pai, o Senhor nos deu a graça de estarmos aqui. Multiplica a força, Senhor Jesus. Tu és o Deus que está no trono. Tu és aquele, Senhor, que tem o controle de todas as coisas. Tu és, Senhor Jesus querido, aquele que não dorme, que não tosqueneja. Tu és aquele que é dominador sobre todas as coisas, e tudo está, Senhor, diante dos Teus olhos. Tudo está no controle das Tuas mãos, meu Deus. Visita, Senhor, aquele que precisa de um milagre. E o maior milagre eu clamo nesta noite, que é o de salvação, meu Deus. Estende as Tuas mãos poderosas nesta noite, Pai, de cura, de libertação e transformação, para a glória do Teu santo e bendito nome. Senhor, nós rogamos a Ti pelos enfermos. Visita, Senhor, com a enfermidade, Senhor, nos faz ficar tão debilitados, mas Tu és aquele, Senhor, que multiplica a esperança do coração em um Deus que pode curar, e a Ti nós clamamos nesta noite, meu Pai. Visita, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão passando por uma crise financeira. Meu Deus, nos dá direção e sabedoria para pedir do alto, Deus, a revelação e a direção, pois Tu és aquele que multiplica aquilo que nós temos em nossas mãos. Em nome de Jesus de Nazaré, dai-nos sabedoria, Pai, para administrar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. E que mais uma vez nós, Senhor, testemunharemos dos milagres do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, obrigado, Senhor, por cada família aqui presente. Ministra, Espírito Santo, ao coração e derrama da Tua graça, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus de Nazaré, nós Te agradecemos. Amém.